pessoal, tudo certo? Estudando muito? Eu estava escolhendo aqui qual ia ser a próxima resposta e eu observei que tem muita questão relacionada com o processo de planejamento do estudo. Então tem várias mães me perguntando como é que elas se organizam para fazer com que o estudo dos seus filhos sejam mais eficazes, e para isso, conforme eu havia dito na outra aula, a gente precisava de ter um pouco de planejamento. O planejamento ele é fundamental para você começar a organizar o seu processo de estudo. Se o seu filho não conseguir fazer, é importante que alguém faça por ele. Aqui no meu dever de casa a gente faz, quando as crianças vêm para cá, quando os estudantes vêm para cá, a primeira coisa que a gente faz é o planejamento de estudo. E como é que é feito esse planejamento de estudo? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a grade escolar do seu filho. Então tem lá, segunda-feira, as aulas que ele tem. Terça-feira, as aulas que ele tem. Quarta, quinta e sexta-feira. Assim você tem a grade. Aqueles que têm aula sábado, vocês incluem o sábado também, por favor. Os que não têm vão até sexta-feira, informando as aulas que tem dentro da escola. Muito bem, fizemos a primeira parte. Em seguida, a gente tem que ver o que o aluno tem de atividade extraescolar. Então ele pode fazer línguas, inglês, francês, espanhol, enfim. Ele pode fazer um esporte, natação, balé, judô, pode fazer um instrumento, enfim. Ele pode ter diversas atividades. Desse modo a gente vai ter, no final, grade escolar e atividades extraescolares aqui. E vão ficar uns buracos. Quando você somar a quantidade de horas e de aulas que o estudante tem na escola, você vai ver que existem matérias que têm peso maior do que outras. O tempo que ele vai ter que se dedicar em casa para estudar essas matérias vão ter que ser proporcionais àquilo que foi dado lá em cima. Você deve encontrar entre 20 e 22 horas de matéria durante a semana que uns alunos do Fundamental 2, Ensino Médio, talvez até Fundamental 1 um pouco menos, mas eles devem dar em torno disso na escola. Se nós temos então 22 horas de estudo na escola, quanto tempo a gente precisaria estudar em casa para fixar aquelas 22 horas que a gente estudou na escola? A gente não vai ter 22 horas em casa para estudar, porque você não precisa desse reforço todo para fazer com que a matéria efetivamente seja aprendida por você. Então eu costumo trabalhar aqui no meu dever de casa com 50% do tempo que o aluno tem na escola, ele se dedica em casa. Se ele estuda 20 horas na escola, eu reservo, combinando com ele, 10 horas para ele estudar em casa. A montagem dos horários que ele vai ter na escola, que ele vai ter em casa para estudar, vai depender, do momento em que ele fica mais desperto, do nível de atenção que ele tem durante o dia. Se o aluno fica muito sonolento depois do almoço, muito cansado, não é uma hora para a gente colocar para ele estudar. Se ele fica muito desperto mais na parte da noite, que é a hora que de repente ele não está prestes a dormir, mas ainda não está totalmente cansado, seria uma hora interessante para a gente colocar uma marca, um tempo definido ali para ele estudar. Aqui, no meu dever de casa, quando a gente acaba de fazer o planejamento do aluno, a gente entrega para cada aluno uma planilha como essa. Essa planilha mostra para o aluno efetivamente o que ele vai fazer durante a semana dele. Então, na parte de cima, conforme a gente viu atrás, tem a grade da escola. Na parte de baixo, as atividades extras e as atividades de estudo. O que ele vai fazer no meu dever de casa e o que ele vai fazer em casa. É lógico que você não precisa ter uma planilha exatamente igual a essa. Você pode fazer a planilha da maneira que for mais fácil para você. Com essa planilha, ele passa a ter uma referência de planejamento. Quando ele chegar para estudar hoje, eu tenho que estudar o quê? Não sei. Aí começa a famosa procrastinação. Não, eu vou estudar isso, não, eu vou estudar aquilo, não, eu tenho prova. E acaba que o estudo não tem proveito. Quando você tem um planejamento, ele vai estudar efetivamente, nos dias marcados, as matérias que foram definidas previamente no planejamento. Então o planejamento ele é fundamental para que o estudo tenha resultado. Sem planejamento, você fica perdido, você não sabe para onde vai. Basicamente, o que eu queria passar para vocês hoje é o seguinte: peguem a grade escolar do estudante, somem com a grade extraescolar
monte a semana de estudo e encaixe naqueles horários as horas dedicadas ao estudo, já definindo, conforme a gente disse anteriormente, o que ele vai estudar cada dia. E essa definição vai depender daquilo que ele tem de matéria na escola. Assim começa um processo de planejamento onde o aluno, quando sentar, ele vai ter em frente a ele uma planilha, que pode ser como a nossa, ou como aquela que você fizer na sua casa, onde ele já vai saber exatamente o que estudar e que horas estudar. Essa é uma parte do processo, mas eu acho que vocês já podem começar a brincar com ela. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que a gente anda depois desse planejamento. Então não percam. Obrigado.